confesso que também estou alegre nesta noite de estar aqui no meio de vós. Deus é o Deus de surpresa. Deus tira lá do monturo, coloca no meio dos príncipes, para exaltar o seu filho. Sou grato a Deus pela vida do pastor Rubenir, porque Deus colocou no seu coração meu nome. Irmãos, eu vim de um lugar difícil. Eu saí lá do Mutange, para hoje estar aqui neste lugar. Até do mapa o Mutange desapareceu. Mas Deus, Ele honra o seu servo. Ele não te desampara. Ele não te abandona. Ele não te esquece. Pode passar o tempo que vier a passar. Quem tem promessa, segura, 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 segura. Porque a promessa um dia chega. E quando ela chega, Ele se encarrega. Ele está no meio de nós nesta noite. Meus irmãos, estou aqui debaixo da bênção do nosso pastor Ferreirinha. Quando nós falamos de onde é que você vem, eu venho do Alto da Conceição. É difícil de localizar. Mas se você perguntar onde fica a faculdade Maurício de Nassau, todo mundo sabe. A igreja fica ao lado. Aleluia. Louvado seja Deus. A minha esposa até disse: pastor Ferreirinha, fala com o pastor presidente. Vê se a gente consegue mudar o nome de Alto da Conceição para outro nome. Mas o Deus conhece aonde você mora. O Deus conhece o seu bairro. O Deus conhece o CEP da sua casa. O Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. E Ele te trouxe aqui porque Ele tem promessa na sua vida. Bendito é o nome de Jesus. Está comigo ali diácono Adriano e a cantora Daniela. Irmãos, esse homem é um milagre de Deus. Ele me acompanha. Elias e Eliseu, eu e ele. E Deus me honrou e eu honrei a ele de estar comigo aqui nesta noite. Saúde a paz para os internautas que estão nos assistindo nesta noite. Que Deus possa abençoar ricamente a vida daqueles que não podem estar aqui, mas estão em casa assistindo este culto. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo no tema da festividade nesta noite. Livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. Glória a Jesus. Sente dando glória a Deus nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o Deus que servimos é o Deus que marca encontro conosco. E o tema que os jovens escolheram: identidade em Cristo.
E o tema que eu trouxe para esta noite, para a amada igreja, a identidade em Cristo, nos dá liberdade de sermos escravos dele. A identidade de Cristo, ela nos dá liberdade de sermos escravos dele. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos entender nesta noite, porque Paulo escreveu essas cartas aos Gálatas, porque Paulo instruiu os irmãos lá em Gálatas. Paulo escreveu essa carta, irmãos, aos irmãos em Gálatas, mais especificamente às igrejas do sul da Galácia. Foi fundada por Paulo e por Barnabé, quando de sua primeira viagem missionária. Paulo faz a viagem missionária depois que é chamado por Deus para pregar os gentios, aleluia. E ele vai e faz essa primeira viagem missionária. E ele passa por Antioquia da Pisídia, passa por Icônio, passa por Listra e passa por Derbe. E quando ele passa por essa igreja, Paulo era um exímio ensinador da palavra de Deus. E Paulo fazia questão de firmar estacas de discípulos por onde ele passava. Paulo não deixava de fundar uma igreja e colocar um discípulo nesta igreja, para que o discípulo ensinasse a igreja a comandar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia nos diz que depois que Paulo passa por Antioquia e Icônio, irmãos, Paulo chega até Listra e chega até Derbe. E quando Paulo chega até Listra e até Derbe, um milagre extraordinário acontece em Listra. Jesus usa Paulo poderosamente. E Paulo faz um milagre extraordinário ali no meio dos irmãos em Listra. A Bíblia diz que o milagre que Paulo fez deixou toda a cidade atônica. A Bíblia diz que Paulo chega na cidade de Listra e começa a pregar a palavra de Deus. Começa a anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Começa a ensinar que Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia nos diz, irmãos, que lá tem um coxo desde nascença, que ele era aleijado, mas sentava lá e ouvia e via Paulo anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que ele começou a fitar os olhos em Paulo, e Paulo pregando e anunciando a palavra. E a Bíblia nos diz que de repente Paulo para a pregação, olha para os olhos dele, vê que ele está olhando para Paulo e diz assim: levanta-te, põe-te em pé e anda. Imediatamente ele se pôs em pé, levantou e toda a cidade ficou atônica. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que você serve. A palavra que sai da boca de um profeta, a palavra que sai da boca de um jovem, a palavra que sai da boca da igreja nunca torna vazia, porque o dono dela se responsabiliza para fazer um grande milagre. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que toda a cidade ficou atônica e disse: o Deus se incorporou nele e nos visitou. Aí Paulo depois defende novamente o evangelho de Cristo, dizendo: de mim, eu não tenho nada, eu não posso nada. O Jesus que vocês rejeitaram é esse Jesus que eu anuncio o evangelho da salvação. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que depois de ter anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo volta para Listra, Icônio e Antioquia. E confirmando as almas dos discípulos, exortava-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações importava e era necessário
para entrarmos no reino de Deus. Aleluia. Então Gálatas foi constituído destas 4 cidades. A carta aos Gálatas foi escrita para essas 4 igrejas. E vamos discorrer adiante, irmãos, dos acontecimentos de Gálatas. O que o Paulo ensinou e o que o Paulo combateu. A Bíblia nos diz que Paulo era instigado a ensinar a palavra de Deus. Ele se doava 24 horas para ensinar a palavra de Deus, obreiros. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. É isso que Cristo prega em nossos corações. Irmãos, William Barclay diz que a carta aos Gálatas é uma espada flamejante, bramindo nas mãos de um grande guerreiro. Lutero diz que durante a reforma, irmãos, Gálatas foi a fortaleza de onde, entrincheirado, ele combateu a violência e todos os erros de Roma papal. E para finalizar a introdução de carta aos Gálatas, John Wesley diz que teve sua genuína experiência de conversão ao ler a carta aos Gálatas. Gálatas é o coração do Evangelho, é a liberdade de sermos escravos em Cristo Jesus. Quem é escravo em Cristo Jesus tem liberdade para adorar a Ele 24 horas. Quem é escravo de Jesus não anda como quer, mas anda como fome o seu dono exige. Bendito é o nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ao regressar da sua 3ª viagem missionária, passando por Grécia e Macedônia, Paulo recebe notícia dos irmãos em Gálatas. E Paulo fica admirado, irmãos, com a volta das práticas judaizantes praticadas por eles. Paulo não acredita. Paulo fica meio atônico. Poxa, eu passei com eles, eu ensinei, eu revelei a palavra, Jesus Cristo estava conosco. E Paulo ficou atônico em saber que eles novamente voltaram às práticas judaizantes. Aí Paulo começa a detalhar na carta aos Gálatas como eles deveriam novamente voltar à liberdade em Cristo, ter a identidade de Cristo, viver com Cristo, ser livre em Cristo, pregar com Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo, acordar com Cristo, dormir com Cristo, aleluia, bendito é o nome de Jesus. E no capítulo 1, versículo 6, acompanhe comigo, igreja, abra sua Bíblia aí. No capítulo 1, versículo 6, de carta aos Gálatas, Paulo diz, e ele diz, estou admirados de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um outro anjo do céu vos anuncia um outro evangelho, além do que já nós anunciamos, este seja anátema, seja mentiroso, não dê ouvido a eles, são espírito de enganadores, bendito é o nome de Jesus. Estamos vivendo numa era, irmão, da internet terrível. Muita gente sendo usada por espíritos enganadores. Está tirando muitos jovens da casa do Senhor. Mas eu louvo a Deus que aqui em Rio Largo, aleluia,
Tem homens e mulheres de Deus, aleluia, que ainda ora, ainda jejua, ainda paga o preço, ainda anda conforme a palavra, ainda veste a cruz do Calvário, ainda sente a presença de Deus e ainda leva os jovens a ter comunhão íntima com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje, nessa não é liberdade, esses espíritos enganadores chega para os jovens e diz: isso é besteira, isso é passado. Tem um ensinamento de Deus para nossas vidas. Salmo 1, irmãos. Salmo 1. Olha o Salmo 1, o que é que diz? É um ensinamento para a igreja. É um ensinamento para você que está aqui nesta noite. Bem-aventurado o varão, a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós temos o brilho do Espírito Santo, é diferente. Eita, tem dentro de mim, dentro de você, um espírito diferente. Não se detenha, não se prenda, não pare no meio deles, não escute, não veja, não ouça, porque são espíritos enganadores. Oh, aleluia. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vive ela de dia e de noite. Aí não precisa pastor mandar, não precisa a dirigente do conjunto mandar, não precisa o papai nem a mamãe mandar, porque quando você medita na lei de dia e de noite, a liberdade do Espírito Santo chega. Ele te usa, ele usa você para operar prodígios, sinais e maravilhas no meio deles. No meio deles, no meio deles, no meio deles. E aí todos verão a glória de Deus na sua vida. Pois será como a árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. E pastor Sérgio, presbítero Sérgio, tudo que você fizer prospera. Tudo que você colocar a mão, prospera. A faculdade chega. A formatura chega. Convida o pastor, o mineiro. Convida o dirigente de vocês. Por quê? Porque chega. Chega. A bênção chega, irmãos. Para quem medita nela de dia e de noite. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha o que acontece com os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha para cá. Jovens, Deus conhece o teu caminho. E se andares com a identidade de Cristo, é promessa de Deus para a sua vida, não estou que estou dizendo. É a palavra de Deus que está nos assegurando.
Tem palavra, tem promessa de Deus para a sua vida. Se creia, igreja, se crê. Levante a mão, adora a Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo ensinada nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Aí eu volto lá para o capítulo 2 de Gálatas. Vamos passear por Gálatas. Vamos mergulhar em Gálatas. E o Espírito Santo vai trabalhando nos nossos corações. Bendito é o nome de Jesus. Chega no capítulo 2, Paulo fala da lei e da circuncisão para ser salvo. E defende Cristo para sermos justificados. Abra sua Bíblia aí. No capítulo 2, versículo 16. Versículo 19 e o versículo 20 de Gálatas. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E o versículo 19 diz: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. E o versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Bendito é o nome de Jesus. Você não vive mais você não é mais você, mas o que vive dentro de você é o que faz da vida para você. E o que faz da vida para você é o que está aqui nesta noite, 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 nesta noite. Adora Ele. Louvado seja Deus. Aí eu vou lá, irmãos. Aleluia. Falar de duas mulheres que estavam aprisionadas pela lei. Duas mulheres que estavam aprisionadas pela lei. A mulher pecadora e a mulher adúltera. Duas mulheres aprisionadas pela lei. Livro de Lucas, capítulo de número 7. Vamos lá, mergulhar na palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Versículo 37. Glória a Deus. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por trás, estava presa na lei. Nem honra ela tinha de entrar de frente. Nem honra ela tinha de entrar de frente. Ela entrou de ladinho por trás. E a Bíblia diz, irmãos, que chegou aos pés de Jesus chorando. Eita Deus. Começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés. E ungia-o com unguento. Aí vem a lei, os fariseus. Se esse aí soubesse quem era essa, uma pecadora,
deixava isso acontecer. Aí Jesus nos dá uma lição, igreja. Chama Simão e diz: ó, Simão, vem cá. Tinha 2 homens. Um devia metade, o outro devia tanto. E veio o seu credor e perdoou os 2. Me diz, quem mais recebeu perdão? Ele disse: o que devia muito, Senhor. Assim é esta mulher aí, ó. Simão, esta mulher aí, eu entrei em tua casa, não me deste, aleluia, água para os pés, e resgastes, essas com lágrimas, água os pés, enxugou os seus cabelos. Simão, não me deste óculos, mas desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Simão, não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo, teus pecados são-lhe perdoados. Não importa se você pegou pouco ou se você pecou muito. O que importa é que nesta noite você está aqui diante do Mestre e Ele está te perdoando e está dizendo, como disse essa mulher pecadora, aleluia: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e não peques mais. Bendito é o nome de Jesus. Estava escravizado pela lei, agora ela sai livre, alegre, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome de Jesus. Aí, irmãos, aparece uma outra mulher também na Bíblia, aprisionada pela lei. Está lá no livro de João, capítulo número 8, versículo 11. A Bíblia diz que pega uma mulher em adultério e é jogada a mulher aos pés de Jesus. Aí os fariseus chegam: agora eu vou pegar ela. A lei aprisionando aquela mulher. Oh, Jesus, o que é que tu dizes? Na lei lá de Moisés, quando ela pega em adultério, era predejada a morte. Aquela mulher chegou sem esperança. Aquela mulher chegou sem vida. Aleluia. Envergonhada, jogada, humilhada, cuspida. Aí Jesus olha para eles, abre os joelhos, abaixa a cabeça, começa a escrever. Oh, quem crê em mim ainda, rios de águas vivas fluirão de dentro, e ainda que esteja morto, viverá. Aí Jesus começa a escrever e diz para eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É tão fácil apontar, mas não aponte não, porque ela tem dono, ele tem dono, a igreja tem dono, os jovens têm dono, tudo é dele. Você tem dono, 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 jovens, você tem dono, você tem dono, você tem dono. Pode quem quiser te apedrejar, mas Jesus vai dizer para você: filha, cadê os teus acusadores? Ela levanta e vai dizer: Jesus. Mas Jesus diz: filha, eu sou a porta, e quem entra pela porta, assim encontrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, filha. Os teus pecados estão perdoados. Se ninguém te condena nem te acusa, eu também não.
vai-te em paz, e não peques mais. Aleluia. Passou da escravidão para a liberdade em Cristo. A Bíblia fica que uma mulher andou com Cristo, seguiu o evangelho de Cristo. Aonde Cristo estava, Maria estava, ela estava junto, dando testemunho da transformação. É isso que Jesus faz, é isso que o Espírito Santo faz. Tira lá do monturo quem não é nada, coloca para sentar aí no meio dos príncipes e das princesas. Se eu olho para esses jovens, não tem nenhum feio, todos são lindos. Se eu olho para essas meninas, não tem nenhuma feia, todas são lindas. Por quê? Porque são de Jeová, são de Jeová, rosas do jardim de Jeová, perfumadas, adornadas. Eita, ramassore candaramanai, aonde passa deixa essência. Aí todos olham e dizem: eita, ela é diferente. Está sentindo o cheiro? Eita, ele é diferente. Está sentindo que ele é diferente? Ele fala diferente, ele anda diferente, ele tem a unção do Deus Todo-Poderoso, ele é diferente. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Jesus grande, Jesus poderoso. Agora vamos lá, vamos voltar para Gálatas. Eita, como é gostoso ler Bíblia. Vamos voltar para Gálatas, capítulo 3 agora. Até chegar o tema da festival de vocês. Aleluia. Quem está gostando da glória a Deus nesta noite? Paulo fala da fé, irmãos, para ser salvo em Cristo Jesus. E faz várias perguntas aos irmãos em Gálatas. Capítulo 3, versículo 1, Paulo começa a dizer. Vamos lá acompanhar a palavra de Deus. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aí o versículo 7 diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. E o versículo 11 diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Você não entendeu? O justo viverá da fé. E o versículo 12 diz: ora, a lei não é da fé, mas do homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Nós vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé no Filho de Deus. E não vive por vista, mas vive pela fé. Eita, pastor Rubenil, o senhor contemplou por festa a igreja. Uma igreja tão bonita, aleluia. Sala para criança. Eita, uma igreja com um piso tão lindo, aleluia. Uma igreja com um púlpito tão glorioso, aleluia. Mas também pelos olhos espirituais, o Senhor contemplou o batismo com o Espírito Santo. Câncer sendo curado, aleijado sendo levantado, surdo ouvindo, mudo falando, as almas chegando e Jesus libertando para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque o crente vive pela fé. Aleluia. O nosso
pai Abraão, irmãos. Jesus chama Abraão. Sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela. E vai lá para um lugar que eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar, Abraão. Não tenha medo não de aceitar Jesus na sua casa. Não tenha medo não de servir a Jesus na sua casa. Mas o que será de mim? O que vão pensar de mim? O que é que a minha avó vai dizer? As minhas tradições. Se ligue não, não se preocupe não. Viva pela fé. Creia naquele cárcere. Creia naquele cárcere. Quando ele chegou para Paulo, disse: Paulo, o que eu hei de fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Viva pela fé, igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. É pela fé que estamos aqui nesta noite para ouvir esta mensagem. É pela fé que aceitamos a Jesus. É pela fé que batizamos nas águas. É pela fé que fazemos parte do conjunto. É pela fé que recebemos o batismo com o Espírito Santo. E é pela fé que nós aguardamos o raiar da nuvem, o brotar, o Filho de Deus, e Ele dizer: vem, Rubené, traz as tuas ovelhas. Chegou o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia, pela fé, pela fé, pela fé. Pode ser agora, pode ser agora, pode ser agora, pode ser agora, é pela fé, é pela fé, pela fé, pela fé. Tudo vai ficar. Tudo fica. Mas quem crer vai estar com Ele na glória. Aí Paulo ensina aos irmãos em Gálatas: tem que viver pela fé, irmãos. Que é isso? Voltar à tradição, guardar sábado. Que é isso? Voltar à tradição, guardar dia das festas. Que é isso? Voltar à tradição, circuncidar de novo. Precisa isso não. Jesus Cristo já foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está crucificado na cruz. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Aí chega, irmãos, no capítulo número 4. O tema da festividade de vocês: identidade de Cristo. Identidade em Cristo. Viver com Cristo. Ter a identidade dele. Aí Paulo agora muda totalmente a estrutura. Paulo muda totalmente o tom de voz. Paulo muda totalmente a linguagem. Paulo começa no capítulo 4. Acompanhe comigo, irmãos. A partir do versículo de número 6. Paulo começa a ter um tratado diferente. Paulo agora, pastor Rubené, demais pastores que estão dirigindo a igreja. Paulo começa agora com um tratamento diferente. Coordenadores de jovens, escuta esta palavra. Eu sei que não é fácil, mas Deus dá graça. Eu sei que não é fácil, mas Deus capacita. Eu sei que não é fácil, mas Deus dá unção. Eu sei que não é fácil, mas Deus provê todas as coisas. Eu sei que muitas vezes chora, mas Deus consola e enxuga tuas lágrimas. Eu sei que muitas vezes você diz: eu não aguento mais, mas Deus te levanta e diz: vai contigo, filha, não temas, porque eu te ajudo, 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 bendito é o nome de Jesus. E Paulo chega tratando agora e diz assim: meus filhinhos. Eita, que Paulo glorioso. Meus filhinhos. Olha que tratamento diferente, irmãos. Pastor Paulo agora chama os irmãos em Gálatas meus filhinhos. Paulo defende que os irmãos em Gálatas são filhos de Deus e também herdeiros por Deus. Quem é herdeiro, irmãos? Quem é herdeiro? Olha para cá, jovens, olha para cá. Quem é herdeiro tem a identidade em Cristo.
Quem é herdeiro tem a identidade de Cristo. E quem é herdeiro tem promessa. Quem tem promessa aí? Quem é que tem promessa? Quem é que tem promessa? Quem é herdeiro? Quem é herdeiro que tem promessa? Levanta a mão, porque a promessa de Deus chegou. 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 Porque é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo, tem a promessa de herdar a vida eterna. Bendito é o nome de Jesus. E eu coloquei algumas coisas aqui, irmãos. A maturidade cristã produz o caráter de Cristo em nossas vidas. Jovens, maturidade cristã produz o caráter de Cristo. Paulo não se satisfaz em que Cristo habite neles. Paulo anseia, irmãos, ver Cristo formados neles e vê-los transformados à imagem de Cristo. Calvino, ele diz: os Gálatas precisavam ser outra vez nutridos no ventre, como se ainda não estivessem plenamente formados. Ser Cristo formado em nós é o mesmo que sermos formados em Cristo. Ele nasce em nós para que vivamos a sua vida. Cristo, ele nasce dentro de mim, dentro de você, para que vivamos a sua vida aqui na terra. Por isso Paulo disse: a vida que eu vivo agora, não vivo mais em mim, eu vivo ela pela fé do Filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra grega, irmãos, morfote, deixa claro que a forma significativa, a forma essencial, não é, irmãos, a aparência exterior. Aqui é forte. Aqui é muito forte. Não é a aparência exterior que importa para Deus. A ideia aqui, portanto, é a de caráter realmente semelhante ao de Cristo. Pediria e eu te daria rio de águas vivas que flui dentro do teu ventre, e tu nunca mais me pediria água, filha. Jesus está dizendo para ti nesta noite: muitas vezes muita gente não te entende, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer nesta noite: Ele está jorrando dentro de ti águas vivas que fluirá de dentro de ti, e nunca mais terá sede no mundo. Na batalha. Chegou o íntimo de Deus. Chegou o íntimo de Deus nesta noite. Aleluia. Vamos voltar para Gálatas, capítulo 4, versículo de número 6. Paulo diz aos Gálatas: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim já não é mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E o versículo de número 12 diz: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que no primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não me rejeitastes.
nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como Cristo mesmo. Rogo, logo, a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, anunciarei os olhos, arrancarei os olhos e nos darei. Fiz em minha casa o vosso inimigo, dizendo a verdade, ó Gálatas. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, pastor Rebani. É bom ser zeloso, obreiro de Deus. Mas sempre do bem. E não somente quando estou presente convosco. Aí ele chega no tema da festividade de vocês. Meus filhinhos, olha que tratado. Olha como Paulo trata eles agora. Meus filhinhos. Oh, meus filhinhos. Meus filhinhos. Eu posso até escutar esta carta sendo lida lá. Meus filhinhos. Oh, meus filhinhos. Por quem, de novo, eu sinto essas dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Identidade em Cristo. Aí eu trago, irmãos, duas palavras nesta noite, para encerrar nesta noite, que está no versículo de número 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. A palavra clama, no grego, a forma original é clamar. É profunda emoção. Abba, Pai, significa, igreja, jovens, forma carinhosa da expressão papai. Ideia de um relacionamento íntimo com Deus. Sabe quem é que tinha essa intimidade com Deus? Jesus. A Bíblia diz que lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 35 e 36, a Bíblia diz que Jesus está prestes a ser crucificado. E ele vai para o Getsemane orar. Aí ele chama 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Aí a Bíblia diz que ele se afasta um pouquinho e diz: fica aqui, ore comigo, porque eu estou angustiado. Aí a Bíblia diz que ele vai mais à frente orar. E quando Jesus vai orar, a primeira palavra que Jesus fala é Abba, Pai. Jesus começa a dizer assim: Pai, Pai, oh Pai, Papai, Pai, eu lembro quando nós andávamos juntos. Pai, eu lembro quando nós falávamos juntos aí no Ed. Pai, eu lembro. Eu estou angustiado, Pai, mas lembra da nossa intimidade. Lembra do nosso relacionamento, Pai, quando eu tinha aí contigo. Lembra, Pai. Lembra, Pai, o que eu me encostava diante dos teus ombros. Lembra, Pai, lembra. Eu estou angustiado, Pai. Mas Jesus segurou as lágrimas e disse: mas que nunca seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, se possível for, Pai. Passa de mim esse cálice. Ei jovem, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite.
Aleluia, é pesada a cruz, ela é pesada mesmo, porque Jesus disse: quem quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, bote no seu ombro e siga-me. Ele nunca disse que seria leve, que seria fácil, mas com Ele é glorioso. Ter um relacionamento com Ele é glorioso, porque quando você clamar, papai, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir, vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem noite que nós nos sentimos assim. A mãe não compreende, o pai não compreende. Às vezes a dirigente não compreende. Aí você fica só você, o travesseiro e painho. Você é o travesseiro e painho. Você é o travesseiro e painho. E as lágrimas descendo, e o travesseiro ensopado. Aí a palavra de Deus diz assim para você nesta noite: o choro, o choro. O choro pode durar a noite toda. A noite toda pode vir a tempestade que for. Mas quando chega pelo amanhã, chega a alegria, chega a vitória, chega Daniel, chega Ezequiel, chega o Deus Todo-Poderoso para te dar vitória. Bendito é o nome de Jesus. Tem um jovem na Bíblia que ele era apaixonado por oração. Quem me diz quem é ele, jovens? Quem é ele, jovem? Quem é ele, jovens? Essa igreja é ensinada mesmo. Vai de parabéns, pastor Rubenê. Vai de parabéns, outros pastores. Daniel. 3 vezes por dia estava orando. Levanta, ora. Chega da escola, ora. Vai para a faculdade, ora. Chega da faculdade, ora. Aí o inimigo vai por terra. Aí você pensava que a prova era difícil, aí tudo se torna fácil. Aí mesmo quando está difícil, a professora olha assim para mim e diz: eu não sei porquê, mas algo me aquietou aqui. Ó, fulana, vem cá, vem. Tu vai fazer diferente. Contudo, tu vai fazer um trabalho diferente, vai ser 10. Aí você não entende, sabe por quê? Porque você ora. Quem ora tem resposta de Deus. Quem ora tem resposta de Deus. Quem ora tem resposta de Deus. Eu orava na minha cama e dizia: Senhor, eu tenho promessa, Senhor. Eu tenho promessa, meu Pai, no púlpito me deram promessa. Eu tenho promessa, Pai. E hoje se cumpriu uma das promessas. Hoje se cumpriu uma das promessas. Estou pregando aqui, irmãos. Ninguém me conhecia, agora pela internet é o mundo todo me conhecendo. Mas antes que qualquer um viesse a me conhecer, na minha oração já existia um Deus lá no céu que já me conhecia e que desde o ventre da minha mãe já tinha me separado para pregar e anunciar este evangelho. E é promessa, sabe por que é promessa? Porque pastor Rubeninho não era nem para estar vivo, desde pequenininho, irmãos. A minha tia disse que ficava aqui no berço, nem falava ainda, mas eu só sabia fazer: oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E Deus ouvindo a minha oração. Aí a Bíblia diz, irmãos, que existia um jovem chamado Daniel. Lá no capítulo de número 9 de Daniel. Para terminar nesta noite, a partir do versículo 20. A Bíblia diz: estava eu ainda falando e orando,
e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda falando na oração. Eita, igreja, sabe quem veio com Daniel? O varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio. Ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Daniel estava orando à tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te estender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Saiu a ordem. Saiu a ordem para a tua oração nesta noite. Jovem, saiu a ordem para a tua oração nesta noite. Igreja, saiu a ordem para a tua oração nesta noite. Pastor Rubeni, saiu a hora para a tua oração nesta noite. Banda Zancadocha, isso, saiu a hora da tua oração nesta noite. Saiu a ordem lá do trono para a tua oração nesta noite. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Na Bíblia NVI, a Bíblia tradicional, irmão, diz assim: que Gabriel, ele faz questão de dizer: eu vim pessoalmente entregar a tua resposta. E a resposta de Deus para a igreja aqui em Rio Largo é resposta de adoração, é resposta de oração, é resposta de jejum, é resposta de sacrifício, é resposta de renúncia, e a resposta é batismo com o Espírito Santo e com fogo, libertação de almas, cura e transformação em identidade de Cristo para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Meus irmãos, estou grato a Deus por esta palavra. Estou grato a Deus por estar aqui com a igreja. Estou grato a Deus por Deus me dar esta oportunidade. Mas chegou o melhor momento. Você que ainda não aceitou a Jesus, você que ouviu esta palavra, que está escravizado pela lei, está escravizado pelos rudimentos do mundo, pelas tradições e culturas do mundo. Jesus Cristo é a tua salvação. Jesus Cristo é a tua liberdade. Vem nesta noite aceitar a Cristo. Vem como aquela mulher pecadora veio. Jesus, Ele quer perdoar os teus pecados. Aleluia. Não tem resposta melhor para a sua vida que você ser perdoado por Jesus e ter o seu nome lá escrito no livro da vida. Aleluia. Venha, 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 venha. Venha, Jesus te ama, venha, 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 venha. Jesus te ama, venha, venha, venha. Venha, Jesus te ama. Ele trouxe você aqui para te dar a vitória e te libertar, aleluia, dessa escravidão. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde está a primeira alma para Jesus nesta noite? Aonde está a primeira vida para Jesus nesta noite? Aonde está a primeira vida para Jesus nesta noite? Venha, 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 venha. Venha pela palavra de Deus. Venha pela palavra de Deus. Aqui está a primeira alma para Jesus. Venha pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz a conversão. É a palavra de Deus que traz a conversão. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus. Aonde estão os jovens nesta noite que ainda não aceitaram a Jesus?
Jovens, tem um encontro com Cristo enquanto se pode achar. Jovem, invocai a Ele enquanto Ele está perto. Porque virá um dia que você não vai conseguir encontrar a Ele. Virá um dia que você vai olhar para toda esta igreja e ela não vai mais estar aqui. Chega o momento de você nesta noite render aos pés